Então vamos lá, para Adão e Eva. Vocês vão perceber que ao final dessa parte, todas as famílias genéticas, elas têm um ancestral comum. Mas não é que é um ancestral comum entre as famílias genéticas, é um ancestral comum para as famílias genéticas. Ou seja, a partir de um casal, você tem toda a variabilidade de uma determinada família genética. Mas esse casal não tem uma coisa anterior, ele não tem um ancestral. Né? Esse casal, ele é o primeiro casal daquela determinada família genética, lembrem daquela ordem, né, daquela família genética que dá toda a origem a toda uma variedade de gêneros e espécies. Vamos lá. Essa coisa da existência de um casal não está só na Bíblia. De um casal na origem da humanidade, de um primeiro casal que foi feito, que foi criado, que surgiu a partir de uma criação. Ele está em várias outras histórias de várias outras narrativas da humanidade inteira. Né? Você tem aí no mito hindu, no mito grego, no mito maia, no mito nórdico, no sumério, no africano, no egípcio. Né? Você tem aí essa do Islã, por exemplo. Então, o código genético ele não tem a capacidade de dizer se eles se chamavam Adão e Eva, por exemplo. Mas o código genético tem a capacidade de dizer se nós descendemos de um casal. E foi isso que aconteceu. Né? O estudo mais famoso é justamente esse, que se chama, que ficou conhecido como estudo da Eva mitocondrial. Esse estudo é de 1987, de uma pesquisadora chamada Rebecca Kem. Eu não vou detalhar demais, porque tem vários vídeos meus na internet. Se vocês botarem Eva mitocondrial, João Paulo Reis, vocês vão encontrar vários vídeos meus na internet detalhando isso, com vários outros artigos. Eu uso 19 artigos ao todo. Né? E aí eu não vou entrar, porque senão vai demorar mais uma hora e meia aqui de apresentação. Eu vou trazer só os artigos principais, tá ok? E esses artigos principais, o que foi feito? Foi feita uma regressão genética matrilinear, ou seja, só pela linhagem da mãe, e se descobriu em 1987 que toda a humanidade é filha de uma única mulher. Todos nós. Não há um ser humano na face da Terra que não seja filho dessa única mulher. Isso foi descoberto em 1987 pela essa pesquisadora chamada Rebecca Kem. Né? Segundo ela, trago uma citação dela aqui, que todos esses DNAs mitocondriais derivam de uma só mulher que se postula ter vivido cerca de 200 mil anos atrás. Vejam, postula ter vivido cerca de 200 mil anos atrás, provavelmente na África. Para ela fazer essa postulação, ela pegou uma série de hipóteses históricas sobre ocupações de locais, mas que ela não foi diretamente no código genético para saber quando essa mulher teria vivido. O que a Rebecca Kem encontrou, e o que qualquer geneticista encontra, por quê? Porque eles analisam um código muito pequeno. O DNA mitocondrial, ele é um DNA próprio da mitocôndria, que é uma organela da célula. E é um DNA muito pequeno. Ele tem cerca de, se a memória não me falha agora, 13.500 genes. Não, 13.500 pares de base, com 67 genes apenas. É uma coisa muito pequena, em comparação ao DNA nuclear, que é de cerca de 3,2 bilhões de pares de base. Né? 3,2 bilhões para cerca de 13.500. Então você consegue fazer o rastreamento muito fácil em 13.500 pares de base. E se encontrou 8 mutações que foram afixadas nesse DNA mitocondrial. Isso aí é uma árvore que foi construída nesse artigo inicial. Percebam que na letra A, que é o ancestor, que é o A que ela coloca aqui, essa é justamente essa mulher que é mãe de toda a humanidade. A partir dela, existem 8 mutações que estão demarcadas por essas letras aqui, ó, B, C, D, E, F, G, H, I, e a J é a geração que nós estamos. Então, antes da nossa geração, você teve 8 mutações que se fixaram ao DNA mitocondrial. Aquele primeiro artigo mostrou que toda a humanidade é filha de uma única mulher. Esse outro artigo que eu estou trazendo para vocês chama Adão cromossomo Y. Né? É o Adão cromossomial. Parece que vai ser um gato, né? Ó, a similaridade com gato. Adão cromossomial Y. Né? Ele coloca o seguinte, que é o título, né, do artigo. Uma linhagem paterna afro-americana acrescenta uma raiz extremamente antiga à árvore filogenética do cromossomo Y humano. Esse artigo é o que revela esse chamado Adão cromossomial Y. Ele faz uma regressão genética pela parte patrilinear, ou seja, pela parte do pai. Por quê? Porque o cromossomo Y só quem tem é o pai, diferente na mitocôndria, que só quem tem é a mãe. Então, é possível fazer uma regressão genética linear do pai. Se descobriu o quê? Que toda a humanidade, não existe um só ser humano que não seja filho desse único pai. Né?
Então, todos nós descendemos de um único pai e de uma única mãe. Isso é geneticamente provado. Isso, inclusive, é paradigma científico atualmente. Então, o que é que acontece? Esse estudo, ele estimou que esse Adão Y, ele teria vivido... Eita, desculpem. Esse estudo, ele estima que o Adão Y ele teria vivido há aproximadamente... É impossível, o crente na evolução aí. É impossível a humanidade começar com um único casal. É geneticamente provado, meu crente na evolução. Meu macaquinho. Olha a foto dele, o cara que acredita ser um macaco, pô. Isso é geneticamente provado. Isso é geneticamente provado. Se existiu outro homem antes desse Adão Y, ou se existiu outra mulher antes da Eva mitocondrial, isso se chama especulação. Não tem nada no genoma humano que demonstre que existia um ser humano, um homem antes do Adão Y e uma mulher antes da Eva mitocondrial. Não tem nada. A regressão genética leva a um só casal. E não é só dos seres humanos, não, meu caro crente na evolução. Não é só dos seres humanos. É de todas as famílias genéticas acontece isso. Leva a um só casal inicial. Todas as famílias genéticas dos seres sexuados. E dos seres assexuados leva a um só. Né? Mas dos seres sexuados leva a um casal de todas, seja do que você imaginar, de inseto, de mamífero, de peixe, do que tu imaginar. Certo? Beleza? Tua crença aí na evolução está totalmente equivocada, segundo a genética, o que a gente encontra no código genético. Isso é o que se encontra, isso não é especulação não, tá? E aí é o que eu estou falando para vocês. Virou paradigma científico, tanto a Eva mitocondrial quanto o Adão Y. Hoje isso é indiscutível. Toda a humanidade veio de uma única mulher e toda a humanidade veio de um único homem. Aí qual é o argumento evolucionista dos crentes, feito o macaquinho ali? Né? É que o suposto gargalo... Aconteceram 2 supostos gargalos inimagináveis, gigantescos, indescritíveis, na verdade. Onde Adão e Y, no caso, se ele veio primeiro, porque, como eu falei para vocês, tem a data para o Adão Y, ele é estimada desde 60 mil anos até 600 mil anos. Vocês escolhem. Por quê? Porque é estimativa. Não é calculado diretamente no genoma. Justamente vem dessas coisas. Olha, a gente encontrou um fóssil, a gente tem uma pedra lá que tem um decaimento de não sei quantos mil anos. Se fosse para o carbono 14, não ia encontrar essa idade. Mas, enfim. O que é que os crentes na evolução imaginam? Que aconteceu uma catástrofe onde matou toda a linhagem humana de homens diferentes, de cromossomos Y diferentes, e deixou só uma única linhagem, ou só um único homem até. Né? E que depois, esse evento aconteceu novamente e matou toda uma linhagem, a linhagem das mulheres. Só que aconteceu nesse caso, não aconteceu com os homens, o cromossomo Y, as linhagens diferentes de cromossomo Y, que já tinham sido criadas diferentes, tinham surgido diferente, continuaram, e aconteceu só com as mulheres, um evento em que matou todas as linhagens de todas as mulheres, deixou só uma única linhagem de uma mulher. Matematicamente, isso não é possível. Percebam, dentro das histórias evolutivas que se imagina a teoria da evolução. O dilúvio, que a gente conhece dentro não só da história bíblica, mas também da história de todas as tradições antigas da humanidade, ele é um evento que foi algo assim, inimaginavelmente extremo dentro dessa lógica evolucionista. E mesmo assim, ele não deixou só uma linhagem de homem e só uma linhagem de mulher. Ele deixou uma linhagem só de homem, que sobreviveu só os filhos de Noé, mas deixou 3 linhagens. Isso, inclusive, é encontrado também dentro do código genético. Eu não trouxe para vocês. Se vocês procurarem, dentro do código genético, toda a humanidade vem de 3 mulheres. E dessa primeira mulher, essas 3 mulheres que são descendentes dessa primeira mulher. Toda a humanidade vem dessa primeira mulher. E depois ela se divide, há um gargalo gigantesco, onde ela se divide em 3 mulheres, que é o que a gente vê no dilúvio. Né? Então, dentro da genética, a gente só encontra um único grande gargalo, onde sobrou uma linhagem de homem e 3 linhagens de mulheres. Isso é verificado dentro do código genético, empiricamente. Só que essa crença evolucionista é de que teria acontecido catástrofes que teriam eliminado todas as outras linhagens de mulheres e todas as outras linhagens de homens antes desse Adão Y e antes dessa Eva mitocondrial.
Ou depois dela, né? Aí isso, na crença evolucionista, na crença de que isso teria acontecido em milhares de anos, é matematicamente impossível de estar correto. Então o que a gente vê? Que além da humanidade, ou seja, além do homem, toda a humanidade ter vindo de um único de só um único homem, e toda a humanidade ter vindo de uma única só mulher, esse estudo que eu trago para vocês, que eu acho sensacional, é um estudo de 2018, se chama Por que as mitocôndrias deveriam definir as espécies? Prestem atenção nesse estudo. O que foi que os pesquisadores, esse Mark Stockler e David Thaler, descobriram? Eles passaram 10 anos comparando genomas assim de milhares de famílias genéticas diferentes. Comparando não, fazendo a regressão genética, desculpe. Eles não compararam. Eles fizeram a regressão genética. Foram voltando, esse trabalho de voltar pela matrilinealidade, porque eles pegaram o DNA mitocondrial e saíram voltando as famílias genéticas de tudo que vocês imaginar, de inseto, de lobo, sei lá, de bicho preguiça, de baleia, do que vocês imaginarem, do genoma recolhido, do que vocês imaginarem, que tinha esse sequenciamento, eles saíram voltando, saíram fazendo essa regressão genética durante 10 anos. E o que foi que eles encontraram? É que 90% dessas espécies, elas surgiram ao mesmo tempo, segundo eles. A diferença é mais nos peixes, porque tem uma contagem mitocondrial mais complicada, no caso, quando passa para os peixes. Eles imaginam que, eles descobriram que 90% teriam surgido ao mesmo tempo, né? Teriam surgido ao mesmo tempo, com as mesmas número de mutações, ou seja, quando eles fizeram essa regressão, eles compararam com o humano, era praticamente igual. Né, e que supostamente seria de 200 mil anos atrás. Ou seja, que 200 mil anos atrás, todas essas espécies teriam surgido ao mesmo tempo. E vejam, o que é mais interessante é que eles encontraram um casal na origem de cada espécie dessa. Cada uma delas, de abelha, de peixe, de cabra, de cachorro, de gato, eles sempre chegam num casal só. Né, que é justamente o que Mendel encontrou. Quando Mendel faz as experiências dele, que descobre como funcionam as 3 leis da genética, o que ele conclui é justamente isso. É que ele não fala de famílias genéticas, ele não usa esse termo, mas que há um limite no número de variabilidades possível. Ou seja, que a fixação das espécies determina um limite. Ou seja, é o que a gente chama hoje do limite genético da família genética. Foi o que Mendel encontrou e o que é demonstrado dentro do código genético. Então, o que é para Mendel? De onde é que surgiram esses genomas diferentes de cada tipo de organismo que a gente vê na natureza? Surgiram a partir de um único casal, dos sexuados, mais uma vez. Né? Os achados desse estudo desses 2 geneticistas, ele é tão surpreendente que eles declararam, né, um dos geneticistas declarou que essa conclusão é muito surpreendente e eu lutei contra ela o máximo que pude. Por quê? Porque essas espécies tudo surgiram ao mesmo tempo. E com esses DNAs tão diferentes de uma família genética para outra, demonstra que eles foram criados. Eles não podem ter evoluído um para outro tudo ao mesmo tempo numa tacada só. Não existe isso. Geneticamente não é isso que a gente encontra. O que a gente encontra são famílias genéticas muito bem estabelecidas. Né? E aí vem para o ponto principal. Vocês veem que a gente vem falando aqui de 200 mil anos, 300 mil anos, mas tudo isso, todas essas hipóteses de idade, são hipóteses que são levantadas a partir disso, de suposições de quando teria um determinado fóssil sido encontrado, de quando teria havido uma determinada ocupação de seres humanos em determinado local. Ou seja, não vem da observação empírica do código genético. Por quê? Porque quando a gente parte para a observação empírica do código genético, o que a gente encontra é algo muito surpreendente. Isso aqui tem um estudo maior disso, tem outros artigos que complementam esses artigos que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer só os 3 principais, que inclusive o Gambiarra também falou lá no debate e disse que não estava escrito que tem Eva mitocondrial de 6.500 anos em artigo nenhum, né? Lembrem disso, que o Gambiarra falou que não estava escrito em artigo nenhum. Aí agora a gente, além de mostrar, de dizer que existe, a gente tem que mostrar o artigo e a gente tem que mostrar onde está escrito no artigo agora. Porque os caras não abrem o artigo, ninguém vai ler, né? Não vai lá no artigo, a gente tem que mostrar na página onde é que está escrito aquilo, né? Porque senão fica a enrolação, a mentira, aquela safadeza lá dos ateus, dos macaquinhos. Então, a gente começa por esse estudo da equipe do Dr. Howell.
Na verdade é ele e outro, né, é pesquisador, o David McKay. Eles são PhDs em genética, tal, geneticistas, e publicaram esse artigo na PubMed, chamado Com que rapidez o genoma mitocondrial humano evolui. O que é que eles encontraram, né? Eles fizeram uma comparação do que a gente chama de D-loop. É um tipo de uma condição genética que é muito característica, que dá para identificar muito facilmente no DNA mitocondrial. Eles compararam, nesse estudo, 45 membros de uma linhagem matrilinear. O estudo deles não foi muito abrangente. Por isso eles encontraram um resultado muito, vamos dizer assim, elástico. Né? O que foi que eles acharam? Veja, eles adotaram que para cada geração, eles adotaram 26 anos de idade. Gravem isso. Para cada geração, uma geração de ser humano para outra, teriam se passado 26 anos. Ele adotou essa taxa, inclusive ele diz isso no artigo, que ele adota essa taxa de 26 anos, que é para poder dar uma espichada na coisa mesmo. Porque o que ele encontrou com os testes empíricos foi que há uma taxa de mutação muito mais rápida do que eles esperavam. Por quê? Porque geralmente se adota como geração em torno de 20 a 22 anos. Né? O certo, o mais comum é se adotar 20 anos de uma geração de seres humanos para outra. O que foi que eles acharam? Né? Esse aqui é o trecho, tem lá na discussão, tem lá no artigo, o link também vai estar aqui para vocês poderem ir lá no artigo. Aí tem esse trecho lá do artigo que diz o seguinte, essa parte destacada para vocês. Mesmo que se faça a suposição razoável de que todos os parentes maternos imediatos que não foram analisados não sofreram novas mutações, a taxa derivada ainda é muito rápida, de uma mutação para 40 gerações. Vejam, em determinado local, eles encontraram uma mutação a cada 25 gerações. Uma mutação a cada 25 gerações. Em outros, eles encontraram como mais preciso, inclusive ele diz isso no artigo, é que seriam uma geração para cada 40, uma mutação fixada no DNA mitocondrial a cada 40 gerações. Se são 8 mutações afixadas no DNA mitocondrial, basta a gente fazer a multiplicação. 26 anos por geração, 25 gerações, vezes 8 mutações. Você teria que essa erva mitocondrial teria vivido em torno de 5.200 anos. Né? Se a gente pegar uma taxa mais alongada, que ele diz que é mais precisa, que seria de uma mutação a cada 40 gerações, seria 26 anos, vezes 40, que são as 40 gerações, vezes 8, que são as 8 mutações. Então, essa erva mitocondrial teria vivido entre cerca de 8 a 8.320 anos atrás. 8.320 anos. Mas percebam que ele utilizou, o Howell e o McKay, utilizaram 26 anos para cada geração. Isso deu uma diferença mais prolongada para essa erva mitocondrial. E o que é que acontece? No ano seguinte, foi publicado esse outro artigo. Gambiarra, se tu estiver vendo a live agora nesse momento, presta atenção. Presta atenção, para tu não estar falando tua besteira aí o tempo todo. Tu e Toninho também. Toninho já é mentiroso mesmo. Mas o Gambiarra também sabe que está escrito isso lá. Eu acredito que o Gambiarra saiba que não saiba que está escrito isso lá, nesse artigo, que está escrito o que eu vou dizer nesse artigo, porque ele simplesmente não abriu o artigo. Né? É um biólogo assim que realmente não lê artigo científico. É um biólogo, sou até estranho dizer isso. Mas vamos lá. Em 1997, você tem esse artigo que foi lançado pela equipe do Dr. Parsons. Aí é uma equipe mesmo. Além dele, você teve outros 10 geneticistas envolvidos nesse projeto. Né? Aí você teve uma amostra assim, muito maior. O campo que eles descobriram foi muito maior. Né? E eles publicaram esse artigo chamado Uma alta taxa de substituição observada na região de controle do DNA mitocondrial humano. Esse artigo, o Parsons, ele é o cara justamente que ele participa da exumação do cadáver da família Romanov. E aí ele descobre que há uma mutação, um nível de mutação muito mais acelerado. O Parsons, ele faz essa pesquisa aí com essa equipe de outras 10 pessoas, de uma forma independente, em laboratórios independentes, em lugares completamente afastados, do Dr. Howell. E percebam que eles vão chegar à mesma conclusão. Eles vão chegar à mesma taxa, inclusive, de mutação.
Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa amostra que foi utilizada pela equipe de Parsons, eles novamente analisaram justamente esses polimorfismos, né, que é essa mudança na sequência. Porque o que é que comparam? Eles comparam isso aí que vocês estão vendo na tela, que é justamente essas sequências, né, daquelas fitinhas do que está escrito. Aí quando muda, essa mutação que é afixada é o que eles vão explorando e vão analisando como as mutações principais. Né? E elas acontecem numa área muito específica. Além do DNA mitocondrial ser pequeno, ela acontece numa região específica do DNA mitocondrial, que são as regiões de alta variabilidade, que a gente chama 1 e 2, que é na ponta, porque o DNA mitocondrial é um círculo. Né? Na ponta, entre aspas, né? Um círculo tem a ponta. Mas num pedaço específico desse círculo. Né? Então vamos lá. A equipe do Dr. Parsons, ele analisou 90 africanos, 115 afro-caribenhos, 114 africanos de Serra Leoa, 90 hispânicos, 100 britânicos caucasianos e 233 europeus. E também no meio desse estava lá o que eu falei para vocês, os dados daquele ancestral da família Romanov. Né? O que foi que ele encontrou? Ele encontrou o mesmo que o Howell encontrou na pesquisa anterior. Uma taxa de mutação de uma mutação a cada 40 gerações. Ou seja, uma das mutações básicas do DNA mitocondrial aconteceu, em média, a cada 40 gerações. Só que o Parsons, ele assume, ele pega e traz vários exemplos, inclusive no artigo, mostrando porque a data, ou seja, o número de anos correto para uma geração, de uma geração para outra, é de 20 anos. Não é de 26 anos, como adotou o Howell. O próprio Howell disse que faz isso para poder estender a data mais para trás, porque ele estava vendo que a coisa era muito mais acelerada do que os evolucionistas imaginavam. Né? Então o Parsons, ele adota justamente uma datação de a cada geração, a cada 20 anos. Uma geração a cada 20 anos. Ou seja, se ele encontrou uma taxa de uma mutação a cada 40 gerações, né, você tem 20 anos para cada geração, 40 gerações, vezes 8 mutações. Essa data dá 6.400 anos. E sim, essa data casa justamente com o que a gente vê nos textos bíblicos, na genealogia bíblica. Né? E casa com outras histórias também de outras culturas, inclusive a chinesa, a hindu. Né? A hindu também, eles têm um negócio lá que é uma avacalhação de bilhões de anos, tal, porque eles contam uma coisa do tempo diferente. Mas no caso do genoma, entendam que eles acharam essa data de 6.400 anos analisando empiricamente. Não é teórico, não é suposição, não é hipótese de quando teria vivido essa época. É uma coisa empírica, que eles foram lá no genoma e verificaram. E acharam essa data de 6.400 anos, que eles ficaram chocados. Eles ficaram chocados. Assim como o Howell também fica chocado. Ele diz que é muito surpreendente no artigo dele. Né? O Howell e o outro lá, o McKay. Eles dizem que é muito surpreendente. E o Parsons e a equipe dele também se surpreendem demais. O resultado, tá escrito aqui, tá escrito isso, gambiarra, presta atenção, tá lá, discussão, aí tá escrito aqui, usar nossa taxa empírica para calibrar o relógio molecular do DNA mitocondrial resultaria em uma idade ancestral comum mais recente de apenas 6.500 anos, aproximadamente, claramente incompatível com a idade conhecida dos humanos modernos. Prestaram atenção? Tá escrito isso lá. Está escrito no artigo. Não venha me dizer que não tem artigo escrito que a Eva mitocondrial tem 6.500 anos, porque está aí, está na cara de todo mundo. Eu estou trazendo, inclusive, um pedaço do negócio mostrando isso. Em seguida, eles até dizem assim, ou esse negócio mostra que as nossas medições estão incorretas, as nossas medições evolutivas, ou o relógio mitocondrial não serve para calcular. Né? Porque se a gente usar o relógio mitocondrial empírico, o que a gente chega é essa data, meus amigos. Essa data de 6.400, 6.500 anos. Vai fazer o quê? Vai chorar? É isso que a gente encontra no código genético. É isso que a gente encontra empiricamente. Quer inventar datas mais antigas? Podem inventar, mas não vão encontrar isso no código genético. O que vocês vão encontrar no código genético é essa data. 6.400, 6.500 anos. Claro, se vocês usarem 20 anos por geração. Né? O que é mais correto, inclusive, para ser usado. Oi. Eles não aceitam porque depende dos milhões de anos e os símios lá na região da África depende disso para evoluir o tempo. Então, se for esse
período aí curto, não vai. Exatamente. Quer dizer, se a mãe de toda a humanidade, feito o macaquinho aí, não aceita de jeito nenhum, mas se a mãe de toda a humanidade tiver vivido, e que demonstra no código genético, tiver vivido há 6.400 anos atrás, isso não casa com nenhuma das hipóteses evolutivas. Não existe nenhuma hipótese evolutiva que consiga encaixar a mãe de toda a humanidade há 6.400 anos atrás. Mas inclusive cálculos empíricos, matemáticos de crescimento da humanidade, sim, mostram que essa humanidade pode sim ter, essa Eva pode ter vivido esse tempo, inclusive com gargalo nesse período. E com outros, com vários gargalos, inclusive. Né, com um gargalo principal e vários outros gargalos menores. Né? Aí, novamente, vou repetir, está lá no artigo. Né, usar nossa taxa empírica para calibrar o relógio molecular do DNA mitocondrial resultaria em uma idade da ancestral comum mais recente, ou seja, essa mãe de toda a humanidade, de apenas 6.500 anos aproximadamente. Claramente incompatível com a idade conhecida dos humanos modernos. Incompatível com o quê? Incompatível com a teoria da evolução. Eles são evolucionistas, esses geneticistas. Não são criacionistas. Por isso que eles ficaram surpresos, chocados com o que eles encontraram. E aí percebam. Esse é um dos artigos que eu mais gosto também, que é do mesmo ano, que é do Lawrence Lowen e do Siegfried Sherry. Tem esse outro artigo aqui que eu acho massa, velho. Do Lawrence Lowen e do Siegfried Sherry, que ele traz vários pontos relevantes, assim, ele revisa estudos de calibragem, de relógio mitocondrial, ele refuta a hipótese de ação da seleção natural como explicação, ele refuta um negócio chamado hotspot mutacionais, ele compara com o relógio de outras espécies. É um artigo bem curtinho, cara, é um artigo bem curtinho, e foi publicado na revista Trends in Ecology e Evolution, que é uma revista também de um fator de impacto altíssimo. Né? Ele mostra que há uma incompatibilidade entre o relógio lento, que se imagina de 200 mil anos atrás, com os relógios de domesticação dos animais. É muito interessante esse artigo. E aí ele vai pegar justamente a questão da Eva mitocondrial. Tá escrito lá, trouxe aí o pedaço aí para vocês prestarem atenção. Prestem atenção, ateus, prestem atenção, tá escrito lá. Peraí, deixa eu ver aqui. Foram comparados com família Romanov e deu 8 mutações de aumento, estabelecendo uma a cada 40 gerações. Não, veja, o Romanov foi uma das famílias pesquisadas no estudo dos Parsons. Mas esse estudo de 8 mutações gerais, ele é muito perceptível, é muito fácil, inclusive, de ser visto. Ele já foi achado desde o primeiro estudo, de 1987, que na verdade é de 1986, da Rebecca Kem. Desculpem. Da Rebecca Kem. Né? Então já está lá desde esse estudo essas 8 mutações principais. Esse é um outro artigo publicado numa outra revista de fator de impacto alto. Prestem atenção, onde está escrito o que lá? Traduzindo, tá aqui, ó, marquei lá, ó, tá escrito aqui no artigo, eu marquei lá, tá escrito assim: se a evolução molecular for realmente neutra nesses locais, uma taxa de mutação tão alta indicaria que a Eva mitocondrial viveu cerca de 6.500 anos atrás. Uma figura claramente incompatível com as teorias atuais sobre as origens humanas. Que teorias atuais sobre as origens humanas são essas? As teorias evolutivas. Né? Então percebam, é o terceiro artigo. 2 deles está escrito diretamente 6.500 anos. Em 2 deles está escrito diretamente, literalmente, 6.500 anos. Vocês percebem aqui em cima, ó, se vocês verem aqui o artigo, ele também usa aqui ó, o cálculo, que o cálculo mais correto seria o cálculo de 20 anos por geração. Né? Tem 2 artigos escrevendo literalmente 6.500 anos, e o artigo do Dr. Howell, que é qualquer coisa entre 5.200 anos e 8.400 anos, se você usar uma taxa de geração de 26 anos. Entendem? Está escrito isso lá, nos 2 artigos. Então, por favor, amigos, não sejam negacionistas. Não neguem o que está escrito nos artigos, o que foi publicado, e é o que, inclusive, vai dar o rebuliço, é o que vai fazer aquela Anne Gibbons publicar um artigo na Science falando da controvérsia que foi gerada dentro desses artigos, novamente, que foram encontrar essa taxa empiricamente, ou seja, lá, verificando, não é suposição não é hipótese não, tá lá empírico, pode ser refutado e tudo, só ir lá e verificar se não houve. Eles foram lá e verificaram e era aquilo mesmo, tanto que a taxa passou a não ser adotada. Aí todas essas referências aqui vocês vão estar disponíveis. Não é isso, Jadson? Vocês veem que eu usei muita referência para trazer esses estudos para vocês.